Faça uma mini Wembleton comigo. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma mini Wembleton e vou mostrar um pouco do processo para vocês. A mini Wembleton que eu quero fazer, ela vai ser lida desta forma aqui, ó. Como se fosse um pergaminho, onde você vai subindo e a história vem aparecendo conforme você vai subindo. Eu vou fazer uma história bem curta, vai ser só um especial com os meus personagens na história. Acho que vocês também estão se perguntando como que faz para o desenho ficar assim, parecendo com uma leitura de um pergaminho, que quando você vai subindo vem aparecendo mais história. Eu tinha essa curiosidade, eu achava que as pessoas utilizavam algum link ou fazia algo no aplicativo de desenho. Mas gente, é bem fácil, é só você entrar no aplicativo de desenho que lá você pode configurar o tamanho da folha para você conseguir fazer os desenhos e depois ficar desse jeito aqui, ó. Eu postei um vídeo aqui falando sobre tamanhos de Wembleton, então se vocês puderem assistir, vai ajudar vocês bastante. Quando você faz os desenhos dos seus personagens no tamanho para uma Wembleton, fica assim no seu celular, ó. É uma versão onde a folha é bem maior e ela fica assim esticada, ó. Daqui eu tive que fazer várias páginas para poder fazer a história. Então, porque em uma só não daria para contar toda a história que eu queria. Então eu fiz várias páginas, porque no meu celular só coube desse tamanho. Bem, se você for assistir o vídeo anterior sobre tamanhos, você vai entender mais do que eu estou falando. Então, fica nesse modelo aqui, pessoal, ó, as páginas. Elas são esticadas, ó. E quando você coloca no site para o Wembleton, fica daquele jeito. Quando você vai subindo, as outras páginas vêm aparecendo. Outra coisa sobre tamanho que eu quero dizer para vocês, que eu também já disse no outro vídeo, é que antes de você fazer sua Wembleton, você olhe no aplicativo em que você vai publicar ela, qual tamanho eles aceitam. Essa pequena Wembleton que eu tô fazendo hoje aqui, eu vou publicar ela na Flip2. Então a Flip2 ela aceita até 900 pixels. Então eu coloquei aqui 800 e do outro lado eu coloquei 3840. Esse é o tamanho que eu vou estar utilizando para desenhar os desenhos da minha Wembleton. Mas tem outros sites que aceitam menos. Tem uns que aceitam só até 700 pixels e outros até mais menores. Eu fiz nesse tamanho aqui e coube na Flip2, nesse tamanho aqui. Agora eu não sei se nesse tamanho caberia em outros sites para Wembleton, porque cada site tem o seu limite. Então é como eu falei para vocês, vocês têm que olhar o limite do site, até quanto ele aceita, e aí vocês fazem de acordo com o tamanho que o site vai aceitar, para depois vocês não terem problema e ter que refazer a Wembleton toda de novo, né? Então, esse daqui é o tamanho que eu vou estar utilizando para fazer minha Wembleton. Eu queria que no meu celular tivesse cabido um tamanho maior, mas esse foi o que mais pegou legal no meu, então eu vou ter que utilizar esse daqui mesmo. Mas até que cabe muitos quadros nesse tamanho. O máximo de quadros que coube aqui foi 4 quadros. Então a história não caberia toda em só uma página, então eu precisei de outras páginas também para poder completar a mini Wembleton que eu estou fazendo. Aqui na primeira página eu vou colocar o título do que vai se tratar a história, então eu vou colocar o título ali. Eu vou colorir o título, que é para diferenciar ele das outras letras que eu vou colocar embaixo. Então eu vou deixar ele colorido. Vou usar algumas cores entre o rosa, vermelho e laranja. Se essa fosse uma história que fosse maior, contando a história dos meus personagens, eu ia colocar de início aqui o nome do capítulo. E eu acho que mais em cima colocaria a capa também. Mas aqui, como é só um especial, vai ser algo bem curto, então eu vou só colocar o título aqui em cima e embaixo eu vou colocar algumas letrinhas mostrando ali, dizendo do que vai se tratar esse episódio, que vai ser bem curto. Então eu vou deixar uma pequena explicação ali em cima para os leitores saberem do que se trata.
pensei em fazer todos os desenhos e depois levar essa parte aqui que precisava de letra para um editor de fotos, para poder escrever por lá. Só que daí eu pensei e poderia ficar sem qualidade. Aí ia ficar todo borrado o desenho, daí eu achei melhor fazer por aqui mesmo. Então eu resolvi utilizar as próprias letras que já tem disponível aqui no Ibis Paint. Então eu fui escrevendo tudinho aí, fui organizando as letras de uma forma que eu achei que ficou melhor. E aí eu coloquei as letras dentro desse pequeno quadradozinho aí, porque eu achei que ia ficar legal. Então ficou mais ou menos desse jeito aqui, ó. Então ficou o título ali em cima e as outras letras mais abaixo. Sobrou espaço na folha, então eu resolvi desenhar 2 personagens para fechar essa página. Bom, eu terminei de desenhar os personagens da primeira página, então eu desenhei eles conforme o roteiro que eu fiz para essa mini história. Depois que eu desenhei os personagens, eu fui começar a fazer a pintura deles, e aí eu comecei a pintar utilizando as cores que os meus OC usa. Suponho que vocês tenham prestado atenção na pintura e a pintura dos meus desenhos nessa Wemberton ficou meio que diferente. É porque eu mudei a forma de pintar porque eu queria entregar essa Wemberton, ela tinha um prazo para me entregar ela, então eu resolvi fazer uma pintura mais simples para terminar logo de fazer a pintura e entregar ela a tempo. Então eu resolvi pintar de uma forma diferente. Eu utilizei cores mais claras, mas que fosse a mesma cor dos personagens. Então eu utilizei cores mais claras e também não fiz muito contorno. Eu usei umas cores bem próximas do tom de base e fiz uma pintura bem simples mesmo em todas as ocasiões. E também teve outra coisa que me facilitou, que foi os fundos, que eu já tinha feito alguns fundos que tinha baseado em céu e em grama. Então esse fundo deu bem certo para a história que eu tava com os personagens e utilizei esse fundo em basicamente o processo quase todo da história. Então eu só tive que desenhar mais os personagens mesmo. Eu ia gravar todo o processo de desenhando todas as páginas e todos os desenhos que eu tinha feito. Só que iria ficar muito longo o vídeo. E eu também acabei me esquecendo de gravar algumas partes. Eu deixei o gravador desligado e ficou sem gravar algumas partes. Então não deu para gravar tudo. Mas bem, espero que vocês consigam entender alguma coisa com esses processos que eu consegui gravar ainda de eu desenhando aí algumas partes da Wemberton. Em relação aos balões que eu utilizei para falar dos personagens, a maioria deles eu usei com apenas um só balão que tem disponível no próprio Ibis Paints, que eles deixam lá grátis para você poder usar. Então eu utilizei um deles.
Às vezes, eu mesma costumo desenhar os próprios balões no meu mangá, ou vou fazer alguma tirinha extra. Mas desta vez eu utilizei um balão que já tinha o próprio Ibis Paint. Então, ele é um balão de fala que você dá para modificar ele utilizando uma ferramenta que eu vou colocar aí no vídeo para vocês na tela, mostrando qual é essa ferramenta. Então, ela dá para você modificar o balão e deixar ele mais arredondado, e você pode fazer várias formas com ele, para os seus personagens poder falar ali durante a história. Eu utilizei esse balão e utilizei essa ferramenta para modificar ele e deixar ele mais arredondado em algumas partes na história. Então, conforme essa setazinha que tem no balão, eu às vezes precisei apagar ela e deixar só o formato circular. E também teve outras ocasiões que eu deixei essa setazinha um pouco maior, para a seta poder ficar na direção certa do personagem. Então, eu fiz isso, eu modifiquei um pouco o balão e deu certo. Eu utilizei só esse balão para escrever todas as falas que eu precisava nessa Ableton. Então, você utilizando essa ferramenta, dá para você modificar ele de várias formas. Quanto às letras de dentro do balão, eu utilizei as próprias letras do Ibis Paint, como eu fiz lá no começo, na primeira página. Então eu utilizei, eu acho que aquela mesma fonte. Não a de cima, eu utilizei, eu acho que a que eu utilizei no centro, onde eu ia falar um pouco sobre do que iria acontecer nessa mini Ableton. Então foi aquela fonte que eu usei. Além de usar essa fonte na Ableton, eu também costumo muito usar essa fonte no meu mangá. Eu uso ela muito para escrever as falas dos personagens, então ela é a que eu mais uso aqui no Ibis Paint. Na hora de escrever a história, eu confesso pra vocês que eu fiquei, meio em dúvida de como seria o roteiro. Eu queria uma história que fosse bem curta, mas que tivesse pelo menos sentido. Eu demorei muito pra escrever o roteiro, várias vezes eu modifiquei porque achei que não estava fazendo sentido. Eu tinha que dar o começo, o meio e o fim da história em poucas páginas. Então eu reescrevi o roteiro várias vezes até chegar nesse em que eu achei que era melhor. Suponho que vocês vão querer ler a história, então para vocês lerem essa mini Ableton e também poder acompanhar o meu mangá, pesquise no site da Friptu, A Garota Universo. Lá você vai poder acompanhar as histórias do meu mangá que eu escrevo, e de brinde você ainda vai poder ler capítulos extras. Eu gostei muito do resultado de como ficou essa mini Ableton, e também eu já publiquei ela lá no site da Friptu, e fica bem assim, pessoal, ó, uma leitura em pergaminho onde você vai subindo e os personagens vêm aparecendo junto com a história. Então esse daqui foi o resultado final de como ficou a mini Ableton que eu estava produzindo esses últimos dias. Confesso pra vocês que eu ainda entreguei ela atrasada, eu entreguei um dia depois do dia que eu era para entregar, mas pelo menos eu entreguei pra vocês. Então espero que vocês gostem dessa mini Ableton. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal e se inscreve se você for novo aqui. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.